podem educar também. O que cabe ao Estado, educação escolar. Vai para a LDB, primeiro artigo diz, aqui a gente vai normatizar só Estado, só a educação escolar. Ou seja, a instituição escolar é um espaço, grosso modo, criado para transmitir determinado tipo de conhecimento estabelecido pelo Estado. Talvez o incômodo venha um pouco daí, porque, tudo bem, um umbandista ou um adepto das religiões afro-brasileiras está falando sobre as divindades de origem africana. Tem um incômodo que a gente pode analisar por várias questões aí, mas também é uma situação semelhante de um cristão falando sobre o processo da cristandade, na aula de história. Um cristão falando sobre Deus, cristão, Jesus, né? Falando sobre cruzadas. Percebe? O lugar estrutural é o mesmo. Assim, a diferença está no modo pelo qual, duas coisas. Primeiro, no modo pelo qual esse sujeito que tem um pertencimento religioso fala sobre isso, porque assim, a ideia de que não está falando de teologia, não está falando das suas crenças e valores, está falando daquilo que o Estado estabeleceu como sendo plausível de ser transmitido dentro daquele espaço. Pode ser que lá o professor seja também catequista, ele vai falar da mesma coisa de modos diferentes. Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto para a gente refletir, né? E aí talvez entender um pouco mais por que vem esse incômodo, já que eu estou nesse lugar específico tratando de um tema que foi sancionado pelo Estado. Assim, o Estado me deu autorização para falar sobre isso. Por que tem esse incômodo? E né? Deu um caso. Mas está normatizado, então se tem autorização para falar sobre tratar sobre esses temas. Né? Então, pensar um pouco por que a gente pode pensar alguns elementos, mas enfim, refletir sobre esses aspectos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que era a primeira parte da sua pergunta, já não lembro mais. Sobre a forma. Sobre a forma, né? O que é isso que chamamos... Quem modela a forma que dá essa forma. Exato, né? Assim, o que é isso que chamamos de jeito negro ou indígena de ensinar e aprender, produzir conhecimento, etc, etc. Eu vou seguir um pouco o que disse o Eduardo Viveiros de Castro, naquele texto, No Brasil Todo Mundo é Índio. O que ele vai estabelecer? Primeiro que a ideia de... Ele vai trabalhar... Trabalhamos assim em sala, no último ano, né? Quem estava lá. A ideia primeiro de que ser índio, vamos pensar na ideia de identidade, ser índio ou ser negro é devir. Ninguém é índio, né? Ninguém é negra, a pessoa está sendo índio, está sendo índio. Porque as identidades elas não são estabelecidas de modo decisivo de uma vez por todas. As identidades elas são processo, né? Elas dependem de contexto, dependem de contraste. Então, e todas as identidades, identidade étnica, identidade racial, identidade de gênero, elas não são, portanto, elas vão se transformando na prática. Uma vez que as identidades elas estão se formatando na prática, as expressividades identitárias também. Ou seja, não existe um modo de ser negro, de se produzir a negritude. Existem modos distintos de produzir negritude, porque se produz também negritude. Existem modos distintos de se produzir enquanto indígena e de se expressar enquanto indígena. Existe aí o processo de identificação e da expressão. Né? E aí um outro elemento que é a performatização. Vou performatizar. Talvez o que a gente observa mais na prática, no cotidiano, seja as performatividades. Ou seja, eu vou performatizar, de certo modo, aquilo que já se espera de mim. Né? Eu vou performatizar, eu posso performatizar uma estética afro, mesmo que eu não me reconheça nela. Né? Mas dentro do debate político, em determinados espaços, eu preciso performatizá-la. É o que a gente vai chamar do campo, dentro de alguns estudos de relações étnico-raciais, de essencialismo estratégico. Né? Ou seja, eu vou assumir e dizer, não, isso aqui, a trança é de negro mesmo, o turbante é de negro mesmo. Sabemos que não, na prática não, né? Mas, assim, em determinados contextos precisa reafirmar. A gente reafirmou, por exemplo, na década de 90, que a anemia falciforme era doença de negro. Até se estabelecer a política pública. Estabelecer a política pública não é não, muita gente, né? Tem uma incidência ali, mas não é. Então, assim, existe esse processo. Então, não há uma resposta, eu diria, de pronto para dizer assim, qual que é o modo. Né? Quem define esses modos são os grupos. E aí os grupos dentro do seu seu modo de se produzir enquanto grupo negro é que vai produzir também esse modo. E aí a gente tem que lembrar do tamanho desse país. Né? Ser negro no Rio Grande do Sul tem alguns enfrentamentos que não se tem quando se é negro na Amazônia.
se é negro no Centro-Oeste, como se é negro na Bahia, ou como se é negro em São Paulo. E mesmo em São Paulo, ser negro na periferia não é a mesma coisa que ser negro nos Jardins. Há uma diferença ali, né? E aí, portanto, é o próprio grupo que vai produzindo. Aí o exercício de escuta. Quando a gente faz um debate, por exemplo, sobre educação quilombola, o escola no quilombo, educação quilombola, escola para indígena ou educação indígena, né? A gente está justamente pensando que há outras formas de se produzir saberes, de se transmitir saberes, que precisam levar em consideração, juntando um pouco isso que nós aqui, que é esse modo específico que a gente vai descobrindo na prática. E talvez a dificuldade seja justamente aí, como é que na prática a gente está descobrindo. Por quê? Se eu juntar com a resposta que eu dei para a colega, justamente porque a gente está ainda cristalizado num paradigma, a palavra do dia hoje, num paradigma. Tá ainda num paradigma, num modo específico, dentro do contexto escolar, especificamente, estou pensando aqui. A gente tenha já definido um modo de ensinar e um modo de aprender. É isso que está em xeque agora. Talvez esse seja um dos elementos que a Lei 10.639, depois da 11.645, estabeleceu, foi justamente colocar em xeque esses paradigmas. Tá? Até agora aprendemos e ensinamos dessa forma, com os debates que a gente tem no campo da metodologia, da didática, né? Isso sempre esteve debate, agora a gente tem forçando a partir de um outro elemento, que é o elemento étnico-racial. Quer dizer, há outras formas de se produzir conhecimento? Sabemos que sim. Quais são essas formas? Precisamos inventariar. Assim, de que modo essas outras formas podem figurar dentro do contexto escolar? Porque aí já é um outro debate. Por exemplo, o que se realiza aqui no Lab de Arte é fenomenal. Isso pode ser reproduzido entre esses líderes dentro do contexto da instituição escolar? É um debate a ser feito. Me parece que não. Precisa ser feito algumas adaptações. Né? Por quê? Porque a instituição escolar ainda se pensa de um modo. Transmissão de conteúdo, etc, etc. Então, assim, preciso repensar, portanto, vários elementos. Por isso que eu acho que é uma questão bastante complexa. Eu não tenho aqui uma resposta pronta. Não sei se o Rogério deve ter. Mas eu não tenho ainda a resposta pronta para isso. Mas para poder... Mas a conversa flui. Compartilhar mesmo. Obrigada. Continua angustiado. Muito obrigado. Eu te agradeço. Seria uma sabatina. Muito bom. Eu acho que a culpa é sua, porque eles se interessaram pela sua fala. Queria agradecer a presença de todas e todos. Muito bacana, né? Pena que a gente tem mais tempo. Senão a gente teria mais questões aí a discutir, a explorar, o que mostra que é uma temática bastante atual, importante. E com certeza o Rosenilton vai ter outras oportunidades também de participar aqui com a gente. E eu já deixo até um convite, né? A gente vai começar um grupo de estudos, né? Com a professora Fabiana, enfim, outros professores, justamente nessa chave de ler alguns autores nessa epistemologia sul-sul. A gente está criando aí. Então aguarde as novidades, assim, a gente vai divulgar, vai usar esse espaço aqui também, para a gente começar a refletir um pouco sobre essas questões e pensar outras epistemologias. É isso, obrigado pela presença de todos e todas. Estamos nas redes sociais, né? Procurem lá a página no Facebook e também no site, tem o blog, enfim, um espaço aí de interação. Obrigado pela presença. Alguns vão ficar, né? Alguns vão ficar porque a gente agora continua com a aula. E aí também já agradeço a paciência de emendar uma na outra. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Eu vou deixar os exemplares circulando, vou deixar